Boa tarde, amigos do YouTube. Olha nós mais uma vez aqui, Mirtes Otávio. e Otávio. Hoje o tema um pouquinho diferente, mas muito importante dentro da doutrina espírita. Nós espíritas trabalhamos muito com isso. Temos por obrigação de conhecermos essa temática que nós vamos abordar hoje. Tanto o momento que a gente está vivendo também, que é um momento de transição planetária, e buscar os fundamentos para poder entender o que está acontecendo nessa história toda no processo do nosso planetinha Terra, né? Então os exilados de Capela e a transição planetária. Vamos começar lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai, né? O que isso quer dizer? Eu tenho duas interpretações. Há muitas moradas na casa do Pai, nós podemos considerar o universo, tá? Onde se tem diversos planetas, diversas civilizações criadas por Deus, porque nós não estamos sozinhos aqui no planeta Terra, no nosso universo. Nós temos outras também civilizações até mais avançadas do que a nossa. Então a doutrina espírita leva isso em consideração. Então há muitas moradas na casa do meu Pai, ela pode ter essa interpretação. A outra é que há muitas moradas para receber seus filhos após um período de evolução de todos os povos, né? De todas as civilizações, de todos os espíritos e todas as almas, da forma como vocês preferirem. Então, nesse sentido que deixou essa mensagem, que aliás eu acho muito bonita, eu gosto sempre dela, eu sempre repito ela com uma certa frequência. Já que falamos que há diferentes moradas na casa do Pai, Deus, na sua infinita sabedoria, criou mundos, desde a sua origem primitiva, né? De uma estrela, por exemplo, nascente, até se transformar num planeta, após o período de resfriamento, resfria-se, cria-se a vida, dota esse planeta de vida e ali você tem os espíritos que precisam evoluírem, passar um processo de evolução. Por quê? Porque Deus, quando criou os espíritos, ele criou de uma forma simples e bruta, inocentes de tudo. Por quê? Porque ele precisa aprender a se evoluir através da lei do progresso, da lei do amor, da lei do trabalho, e à medida que vai se passando os tempos, ele vai avançando e vai adquirindo mais consciência. Então, em todo o universo, há diferentes tipos de estágios, vamos assim dizer, de mundos diferentes. Na verdade, são 5. Comecemos pelo mundo primitivo. Tá? É só lembrar lá do tempo da idade das cavernas, o homem primitivo, o homem ainda extremamente instintivo, pouco consciente do que era a vida para ele, estava um processo bem rudimentar, né? E através do desenvolvimento da razão, eles começam a perceber que como um outro indivíduo agora, ele também é o seu irmão, etc e tal, e aí vai se evoluindo e passa para a etapa seguinte. A etapa seguinte, depois do mundo primitivo, que nós já passamos por isso, o mundo de expiação e de prova, que é o mundo que nós vivemos atualmente, um mundo difícil, isso é bem conhecido por nós, porque o mal predomina. Triste dizer isso, mas é uma realidade. E o bem encontra uma dificuldade para a gente. Veja ao seu redor, ninguém tem dúvida, liga a televisão. Que crime, assassinato, enfim, não precisa nem comentar aqui que todo mundo sabe isso de cor e salteado. Feminicídio, corrupção. Vai embora, né? Então esse é o mundo que a gente vive. Mas esse mundo vai continuar assim? Não. Nós já passamos do mundo primitivo, passamos do mundo de provas e pessoas. E agora, tá? Aí que está o toque importante da nossa aula de hoje. O mundo de regeneração que está para entrar. Mas nesse processo do mundo de regeneração, há uma transição que nós chamamos de transição planetária.
Então nós estamos vivendo um momento de conflitos horríveis. Né? Para quê? Para a gente chegar no mundo de generação. O que é o mundo de generação? No mundo de generação, os habitantes são mais felizes. Então, o mal já não tem, o mal tem, mas ele não prepondera mais. Então, o bem já tem numa escala muito maior, as pessoas são mais irmãs, mais fraternas, mais caridosas, a mediunidade se desenvolve num estado muito mais avançado. Nós vamos falar de mediunidade também, né, Mirtz? Sim, mais perfeito. As pessoas entenderam o que é a mediunidade e as doenças, essas doenças graves que a gente conhece, câncer, Alzheimer, diabetes, vão desaparecer. A ciência e a tecnologia vão aflorar assim gigantescamente. Vai ser um universo totalmente diferente, um mundo diferente. A Terra vai passar por outro processo. Né? O outro mundo, que seria o chamado mundo feliz, esse é mais evoluído ainda. Esse está bem lá em cima, né? Então, o bem supera o mal, o viver pleno de realizações nobres em gozos espirituais que nós, homens da Terra, não temos nem condições de avaliar. Os prazeres e a alegria desses povos. Tão evoluídos que eles são. Então, nessa situação dos mundos felizes, ainda tem uma acima deles. Essa, então, a gente está bem longe dela, né, Almirce? Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados. Nós vamos chegar lá. Com certeza. O bem e o amor reina absoluto no coração e na mente de todos. Com aquela musiquinha espírita, um dia todos nós seremos anjos. Com certeza. É o mundo dos anjos. Os 3 primeiros mundos, tá? Vamos recordar aqui. Primitivo, de provas, expiações e degeneração, tá? São moradas de espíritos imperfeitos, sujeitos à lei da reencarnação. Então, morre o corpo físico, vai para o plano espiritual, volta, reencarna e assim sucessivamente, até que o espírito vá se evoluindo gradativamente, atingir os pontos mais elevados. Os 2 últimos, que seriam os mundos felizes, e os mundos celestes, ou também chamados divinos, então não precisa mais do concurso material. Né? O corpo material desaparece, fica um corpo fluídico. É mais sutil. Muito mais sutil. Já, a gente não vai ter essa forma grosseira, né? Sim. De carne, né? Carne e osso, a gente desaparece daqui, com um corpo assim fluídico. Mas se fosse grosseiramente, explicando de uma forma bem grosseira, que fosse uma névoa, né, o Mirtz? Assim, sim. Transparente, bem sutil, uma energia mesmo. Bonita, que não precisa mais do corpo material. Nossa, que ótimo, né? Todo mundo quer morrer. Se eu soubesse o quanto é ser feliz de verdade lá em cima, a coisa seria bem melhor, a gente pensaria de forma diferente. Com você, Mirtz. Os exilados de Capela e a transição planetária é onde nós queríamos chegar. Existe uma estrela chamada Capela, ou Cabra, que é a alfa da constelação do Cocheiro. Uma estrela de primeira grandeza que possui planetas girando ao redor e fica aproximadamente 42 anos-luz do nosso sistema solar. Isso significa que a luz dessa estrela leva aproximadamente 42 anos para chegar aqui. Imaginem vocês. No entanto, lá habitam almas rebeldes que atrapalhavam a evolução dos seres dotados de amor e de caridade. Por conseguinte, os mentores espirituais responsáveis em cuidar da ordem e da disciplina decidiram encaminhar esses espíritos rebeldes para um planeta mais compatível com suas características espirituais, no caso, o escolhido planeta Terra. Por quê? Quem são esses capelinos? Estima-se que os capelinos vieram entre 10.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo. E a obra descreve desde a chegada dessas inteligências extraplanetárias, passando por todo o processo evolutivo até a conclusão de seu período de regeneração e saída da Terra. Como eram esses seres de Capela? Esses espíritos, vindos de um mundo em que o progresso já estava bem acentuado, guardavam no coração a sensação do paraíso perdido. Ao encarnar na Terra, se dividiram em 4 grandes agrupamentos, dando origem à raça branca, à raça adâmica, grupos de árias, órbiter egípcios, povos de Israel e os hindus,
que até então não existia no orbe terrestre. Então, o Adão e a Eva, que a gente fala, que a gente escuta desde criança, expulso do paraíso, o casal Adão e Eva. Estamos colocando aqui para vocês. Foram os primeiros habitantes, né, a chegar aqui. Por que expulsos do paraíso? Porque hoje nós vivemos no planeta Terra, que também está indo para um mundo regenerado. E daqui precisam sair os espíritos que não conseguiram se adaptar ou evoluir como se deveria, tendo uma nova oportunidade de um novo recomeço num outro planeta. Bom, o planeta Terra, que foi escolhido, seria o local ideal para essas almas serem capazes de continuar sua evolução, passando por inúmeros desafios proporcionados por um planeta menos evoluído, propício para a sua reforma íntima. Afinal, estamos aqui, mas não somos daqui. Por isso, muitas almas encarnadas sentem grandes saudades de ambientes distantes, a qual não conseguem explicar. Somos seres espirituais, partilhando experiências carnais, a fim de aumentar o nosso padrão vibratório. Vale a pena ressaltar que os mundos também progridem. Inicialmente primitiva, a Terra evolui para um ambiente de provas e expiações e depois para a regeneração. Caminha para se tornar um planeta de paz nas próximas décadas. Para isso, gradativamente, ocorrem melhorias até que se atinja a ápice, como aconteceu com os planetas do sistema Capela. Todos nós evoluímos. Faz parte. E o exílio, né? Refletindo sobre o significado terreno da palavra exílio, podemos compreender que o indivíduo precisa ser exilado quando não consegue se adequar às normas do local onde ele reside. Desta maneira, ele é levado a se mudar de país e viver longe de seus entes, né, por um período determinado, como forma de punição pelo ato insubordinado. No entanto, o exílio para outro plano espiritual, embora tenha significado idêntico e com a justiça divina, incontestável é que está diretamente relacionado com os atos do indivíduo, diferentemente dos exilados praticados pelo homem, que nem sempre são justos. Então vamos lá, exílio, castigo ou oportunidade. Exílio é uma nova escola ou uma nova oportunidade que ao ser ganha para promover a sua melhoria, a fim de poder encontrar novamente seu plano espiritual de origem e desfrutar da sua merecida evolução. Logo, os espíritos podem ser exilados porque, uma vez que permanecem em ação rebelde, os rebeldes, né, acabam por atrasar as outras almas que estão em direção à evolução. Fica trabalhando, não deixa as outras pessoas evoluírem. O que Deus faz? Retira e manda para um outro planeta mais ajustado à frequência vibratória deles. Tá? Por isso que é importante a gente investir na nossa melhoria, na nossa reforma íntima, para aquisição de conhecimentos e sentimentos novos. Quem são os exilados de Capela? Da Capela ou de Capela, da constelação do Cocheiro, como quiserem chamar. São espíritos que residiam em um plano espiritual com grandes avanços da tecnologia. No entanto, possuíam muitas mazelas morais. É como a Terra atualmente, no momento que nós estamos vivendo. Os primeiros exilados de Capela reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde haviam tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, de lá que eles desceram. Eles vieram para impulsionar o desenvolvimento da raça humana. Eles encarnaram em todas as civilizações do mundo antigo, a fim de desenvolverem suas capacidades emocionais para conquistar a evolução. Então chegaram uns tempos atrás. O mundo de regeneração, segundo Emmanuel. Quem que é Emmanuel? É um espírito mentor de Chico Xavier. Tá? Então vamos lá, o que está dizendo o segundo Emmanuel? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, o mundo de regeneração pode ser compreendido da seguinte maneira. Mundos de regeneração no quais as almas que ainda têm que espiar aurem novas forças repousando nas fadigas da luta. É a luta, a nossa luta, sofrimento, um atrás do outro, né? Nós vivemos momentos de felicidade também, é lógico, nem tudo é só tristeza e dor, mas passamos por muitos
muitas formas bem difíceis, né? Provas e expiações. Ou seja, o mundo no qual os espíritos precisam voltar ao plano terreno para evoluir, a fim de renovar suas forças. Nesse lugar eles têm contato com espíritos mais evoluídos, que dão valiosas lições, e eles explicam a natureza de seus equívocos, para que possam melhorar. Essa música que nós estamos ouvindo é de Johann Sebastian Bach, é um espírito de luz. Ele veio à Terra para desenvolver a música. Então aqui é o que nós acabamos de falar. Então você vai ter contato com Bach, é um exemplo que eu acabei de citar. Então você vai evoluir musicalmente. A vida em outros planetas, segundo o Espiritismo. É um pouquinho a Mirtes fala. Então, de acordo com a doutrina espírita, existe vida em outros planetas. Nós acreditamos em ETs extraterrestres. Jesus não é um ET? Sim, nós também. Então tá bom. Nós viemos de Capela, né? Nós somos Sim, capelinos. capelinos. Então, nós somos extraterrestres que chegamos aqui. Os espíritos são direcionados para os planetas de acordo com a sua evolução. É como aconteceu com os espíritos de Capela, que foram exilados para a Terra. Logo, podemos presumir que se um planeta já não oferece condições de evolução para aquele espírito, iremos para um planeta mais desenvolvido, para continuarmos nosso aprendizado e nossa evolução. Nosso aprendizado e nossa evolução nunca para, não para. Espíritos que não conseguem acompanhar a evolução do planeta em que habitavam serão enviados àqueles planetas que melhor favoreçam a sua evolução. Não está conseguindo acompanhar, vai para um lugar mais adequado. Dá para prestar auxílios, regenerarem-se, né, transferindo-se para uma outra ordem, uma espécie de, às vezes, de exílio. Tá? Os daqui que não se adaptaram, vão embora daqui. Agora é a última chamada, a última chance. Estamos vivendo um momento de transição. Iniciou há cerca de 200 anos atrás e aproximadamente vai durar até 2050, 2057. Os cálculos não são muito precisos. Nós estamos em um momento de transição, por isso que tem muitas atribulações, guerra, doença, etc. E tal. Faz parte. Faz parte do processo da evolução. Tá? Então vale a pena ressaltar que a morte é apenas uma passagem do espírito a um plano espiritual novamente. Não é o fim da sua vida. E como espírito pode se transferir de um planeta para o outro quando houver necessidade. Então vai de acordo com a evolução de cada um. Beijos. Lembrando que esse exílio é uma nova oportunidade, um novo recomeço, uma nova chance, porque o Pai é misericordioso. O mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é um local no qual o espírito tem a oportunidade de depurar suas falhas e fazer a sua reforma íntima. É um ambiente ainda bastante hostil e que promove muito sofrimento ao ser que nele habita, bem como ensina as lições mais profundas da resignação, fé e caridade quando existe o desejo latente e a disciplina para evoluir. Contudo, os espíritos que ainda não conseguem ampliar o suficiente suas virtudes ao desencarnar, não poderão ser direcionados ao mundo de regeneração. Eles serão transferidos espiritualmente para os mundos de vibrações afinizadas com o que eles possuem. O novo mundo que irão habitar poderão se desenvolver e evoluir como outros espíritos afins. Nós já ouvimos falar muito do planeta Quiron, né? É o destino dos espíritos que serão exilados da Terra. Então, exílio de Capela, exilados da Terra, transição planetária. Faz parte da evolução dos mundos. Todos eles passaram pelo mesmo processo para evoluir, né? Então, a transição planetária, no contexto do Espiritismo, se refere à mudança evolutiva pela qual a Terra está passando. Essa mudança significa que o nosso planeta está saindo de um mundo de provas e expiações para então se tornar um mundo de regeneração. Essas categorias são definidas do plano espiritual, conforme a evolução avançada pelos diversos orbes. Este processo de transição é caracterizado por uma série de transformações que, além do progresso intelectual, contemplam a evolução moral e espiritual. Tudo bem. Estágio da transição planetária. Tem estágio? Tem. O que a gente verifica? Primeiro, purificação espiritual. Segundo o manual Filomeno de Miranda, é um dos nossos autores, escrito por mediunidade, né? Através do médium Chico Xavier,
O primeiro estágio de transição planetária envolve a purificação espiritual. É necessário deixar para trás pensamentos, atitudes movidas pelo orgulho, pelo egoísmo e por todas as suas derivações. Nós vamos discutir isso futuramente também. E ao mesmo tempo substituído pelo amor, pela humildade. Né? Ponto 2. Aumento da sensibilidade mediúnica. Resultado da purificação moral e espiritual, então aumenta a sensibilidade mediúnica. Cada vez mais as pessoas começam a perceber e interagir com o plano espiritual. Por sua vez, esse acréscimo de pessoas mais fortemente ligadas às questões de espiritualidade acelera o processo de evolução. Então, quanto mais médium tiver, mais rapidamente a evolução se processa. Tá? O que é a mediunidade? Esse contato com o mundo dos espíritos. É o nosso mundo. Desencarnado, porque nós também somos espíritos. Aqui é temporário. Nós não vamos viver eternamente na carne, nós vamos viver eternamente em espírito, como espírito. Tá? 3, como eu falei, purificação, aumenta a sensibilidade mediúnica. Agora, a nova era de regeneração. No estágio evolutivo do mundo de regeneração, a humanidade começa a colher os frutos de seu desenvolvimento espiritual. Assim, a Terra, deixando de ser um mundo de provas e expiações, começará a passar por mudanças decorrentes da elevação coletiva da consciência. 4, o papel dos médiuns e dos trabalhadores espirituais. Isso é importante. Destaque-se o papel dos médiuns e dos trabalhadores espirituais como facilitadores do processo de transição que ajudarão a elevar a vibração do planeta. Os chamados, nós espíritas chamamos os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque os primeiros vieram lá com o cristianismo, que foram os mártires, né, que morreram nas arenas romanas, aquela coisa horrível, sendo devorados por leões, perseguidos, humilhados, espancados, mortos na cruz. Depois veio com a Idade Média, né, os nossos santos, nossos mártires do cristianismo, que deram a sua vida, né, em prol do cristianismo. E nós passamos por tudo isso também, nossas encarnações. E agora a gente está vindo para fechar, né, esse trabalho do Cristo. Por isso que esse nós ciclo, chamados, né? É um novo ciclo. Trabalhadores de última hora. Não vão ser comidos por leões? Não mais. Não vamos passar por aquele martírio que teve desde a Idade Média? Não mais. Mas a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande para preparar a volta do Cristo. Tá? A volta do Cristo. Mas enquanto estivermos em mundo de generação, ainda não. Vai ter um pouquinho mais para frente. Mirtes, conclua para nós, por favor. Bom, os habitantes habitam mundos de acordo com o estado de evolução. Então vamos entender. Os espíritos, né? Os espíritos, né? O que acontece? Nós somos direcionados aonde existem espíritos que estão na mesma faixa evolutiva. No início a gente sabe que não é assim, né? O que acontece? Deus, na sua sabedoria, ele traz espíritos mais evoluídos para o auxílio da evolução daqueles que pouco têm de conhecimento. Isso é a generosidade do Pai, né, com seus filhos, para ajudar no progresso e a evolução daquele povo, né? Então é assim que funciona. Assim como em uma escola um aluno pode passar para uma série seguinte ou permanece naquela série, o Espiritismo, quando a rebeldia persistir, os espíritos podem habitar mundos menos evoluídos para aprender o que ainda não conseguiram. Então é a oportunidade, é isso aí. A gente vai para a escola, a gente passa um ano todinho lá estudando, aprendendo. Quais são as matérias mais difíceis? A quais você tem dificuldade para lidar? Quando nós falamos de escola, falamos matemática, português, geografia e vamos por aí. E quando se fala do espírito, quais são essas matérias difíceis? A inveja, o egoísmo, o ódio, o rancor, o sexo, o julgamento, vícios e vicissitudes do ser humano. São as matérias a serem aprendidas aqui, a lição. Porque o nosso planeta, ele é um grande hospital. Só estamos aqui porque estamos doentes. E a vida é uma grande escola e a família é a maior sala de aula. Tudo começa na família. Então vamos entender que esse processo pode ocasionar sofrimento, mas é primordial para a felicidade futura do espírito, que estará livre das ilusões e do ego e do orgulho.
todos serão salvos, apenas dependendo da evolução alcançada, e o tempo disso depende de cada um de nós. A evolução, gente, ela não acontece coletivamente. Até porque nós aqui na Terra estamos todos misturados. Várias faixas evolutivas aqui se encontram. Porque foram colocados para que um desse a oportunidade, que a gente fizesse uma troca e pudéssemos aprender com tudo isso. Então, é isso que acontece, né? Por isso, é imprescindível termos ciência da grande oportunidade que é a encarnação e focar em nossa reforma íntima a cada dia, procurando desenvolver os valores científicos e morais. Sem essa dualidade, a plenitude para habitar nos mundos mais evoluídos não será atingida. E vamos lembrar o seguinte, que os mansos e puros de coração herdarão a terra regenerada. Só para encerrar essa última frase, o mundo vai acabar no Apocalipse. Não é a terra que vai explodir, vai desaparecer. Isso não vai acontecer. Não. Deus não faz as coisas para ser destruído dessa forma. A obra divina é maravilhosa. Deus é infinitamente inteligente e justo. Então, a terra que vai acabar é essa terra antiga, cheia de vícios, de egoísmo, de maldade, de orgulho, né? De desrespeito ao próximo, de falta de amor para o próximo. Isso vai acabar. Esses espíritos tiveram todas essas oportunidades, como a gente está vendo agora ultimamente, muitos crimes, coisas hediondas, que a gente ficou horripilado de ver. São as últimas oportunidades que esses espíritos estão tendo e às vezes não sabem aproveitar para permanecer na Terra. E então eles serão degradados. E nós espíritas sabemos que alguns deles, muitos deles, alguns já foram, tá, inclusive para Quiron. É um planeta que atualmente ele se encontra numa situação semelhante à Terra na época da Idade das Cavernas, assim, para ter uma comparação. Sim. Tá? Como Capela seria... Capela é um pouco mais evoluído que a Terra hoje, quando nós viemos de lá. Tá? Os que eram chamados de um mundo maravilhoso, o paraíso. Na verdade não é um paraíso, mas nós viemos de lá. Então eles serão degradados, serão exilados para essas regiões. De onde vem a expressão do Cristo, que as pessoas precisam entender. Os mansos e puros de coração herdarão a terra. Que terra? A terra regenerada. Só para a gente entender e facilitar a compreensão de vocês, a gente vai estar colocando o seguinte: não é porque as pessoas vão desencarnar nesse processo de transição que elas vão todas elas para esse planeta. Não é assim, gente. Vamos entender que é de acordo com a evolução, nós somos direcionados àquela sala de aula, para aquele conhecimento, para aquele ensinamento. Isso. Então vamos entender que não funciona assim. Pode ser que a pessoa nessa transição, ela sai daqui e ela vai ter uma oportunidade já num planeta melhor, onde ela possa dar um salto evolutivo. Sim, porque ela se esforçou, ela aprendeu e ela se melhorou. Então vamos entender dessa forma. Exatamente. E às vezes a gente vai para um planeta mais evoluído e volta para cá como se a gente fosse fazer uma pós-graduação. Sim. Tá? E volta para cá para melhorar a situação da vida na Terra, né? A Terra vai ficar muito bonita. Já é bonita, vamos pensar assim, vai ficar muito melhor. Tá? Você encerra, Otávio, hoje para ser diferente? Encerro. Vou deixar uma semana de paz para todos, muita paz no coração, alegria dentro dos seus lares. Obrigado por nos receberem dentro das suas residências e que a paz do Cristo esteja com todos vocês. E até semana que vem, se Deus assim permitir. Com certeza. Até mais. Até mais. Até mais.